Diz assim a palavra do Senhor. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago, João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, esta é uma passagem muito conhecida de todos nós, uma passagem das Escrituras, mais especificamente dos Evangelhos, que falam mais diretamente sobre Jesus, que particularmente eu gosto muito, já usei essa passagem mais de uma vez em sermões, em estudos bíblicos, em citações, né, para expressar, sobretudo, o meu maravilhar, a minha capacidade de, por menor que seja, ou o meu desejo de ver algo naquilo que Deus faz, sobretudo na natureza, como algo que expressa a sua beleza, algo que expressa o seu amor, que expressa o seu carinho por todos nós, seres humanos. E junto com essa contemplação, junto com esse maravilhar, também, meus irmãos, quase que como um ato contínuo, como uma consequência disso, eu vejo também como algo que implica na forma como a gente deve desenvolver, como a gente deve ter a nossa postura, não somente diante de Deus, mas também diante das coisas criadas, incluindo aí e, sobretudo, os seres humanos. Como a gente deve viver em relação a Deus, em relação a tudo o que Ele criou, repito, enfaticamente, e também com relação àquelas pessoas que nos cercam, ou mesmo aqueles que estão um pouquinho mais longe de nós. Tudo isso, se eu pudesse dar uma palavra, eu chamaria de devocionalidade, ou de espiritualidade, ou de vida cristã, se você preferir, ou da forma como você vive a vida diante de Deus, para Deus e com Deus, no mundo que Ele te colocou para viver, aqui, nesse espaço físico, objetivo, cercado de pessoas, de montanhas, de mares, de rios, de animais. Para além dessa questão criada por Deus, para além dessas coisas criadas por Deus, desses seres criados por Deus, também aquilo que é fruto da criação da mão humana, a cultura humana, tudo aquilo que nós desenvolvemos no nosso viver, tudo isso envolve a nossa espiritualidade, ou a nossa espiritualidade passa por todos esses lugares. Quando eu vejo, meus irmãos,
Por exemplo, essa passagem que nós acabamos de ver e de ler. Eu vejo Jesus Cristo dizendo aqui a todos nós que a nossa devocionalidade, a nossa espiritualidade, ela não deve ser uma espiritualidade desencarnada, uma devocionalidade que está para além do corpo, mas é uma espiritualidade que envolva também o corpo e, sem dúvida alguma, a alma. Ela nasce, meus irmãos, sem dúvida alguma, da experiência de Jesus Cristo. Somente nele nós somos capazes de viver essa devocionalidade, essa espiritualidade que nós desejamos, a partir do exemplo dele. Nós aprendemos ainda, meus irmãos, que a nossa espiritualidade, a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã, ela passa por caminhos que por vezes nós achamos que não são caminhos santos, mas que são caminhos de aprendizados de Deus, de aproximação de Deus nas coisas mais ordinárias que fazemos. Quando eu olho mais uma vez para esse momento da transfiguração de Jesus, eu vejo também que tudo o que envolvia, seja a natureza criada, o chão, os arbustos, a noite, as pessoas, todos, de alguma forma, foram tocados pela presença de Deus em Jesus Cristo. De maneira, meus irmãos, que a minha intenção em fazer essa abordagem, primeiramente, é para que a gente possa aprender um pouco mais de Deus, para que a gente possa ter uma intimidade maior com Deus. Em segundo lugar, em menor escala, mas não talvez em menos importância, para esse exato momento que a gente está vivendo, é lembrar, meus irmãos, que a nossa igreja, e muito particularmente esse momento que nós estamos vivendo, a gente tem enfaticamente insistido que tudo que nós vivemos em termos de vida cristã não deve ficar restrito a um espaço da nossa vida, ou, digamos assim, a um espaço que a gente chama de vida da alma. Aquilo que não é tão objetivo assim, que a gente tem dificuldade de expressar em palavras, que a gente não consegue alcançar com as mãos, com os olhos, com os nossos sentidos mais básicos, mas que a nossa espiritualidade, ela deve passar por caminhos e por espaços que outrora, se um dia nós tivemos como menor importância, hoje na vida da nossa comunidade, a gente tem enfatizado que, ao contrário disso, é de grande importância. Por exemplo, o cuidado com o nosso corpo. E eu vejo isso aqui, quando diz que a face de Jesus Cristo, ou seja, o seu físico, o seu próprio corpo de sangue, de carne, de ossos, de tecidos mais variados, foi afetados, num bom sentido, por essa santidade divina. O corpo de Jesus Cristo foi transformado. A gente olha nessa passagem e não é difícil pensar, ou não é difícil imaginar, que no momento em que o que é expressado aqui como uma luminosidade, tenha sido restrita apenas ao corpo de Jesus Cristo. E não tenha passado pelo espaço que Jesus Cristo estava, porque ele estava com os seus pés no chão. Eu imagino aquela terra com os animais, os insetos. Eu imagino como aquela espiritualidade, aquela santidade divina foi tomando o corpo de Jesus Cristo e ele, com os seus pés naquela terra, aquela terra
sendo afetada no bom sentido pela espiritualidade de Jesus, que vinha do trono da glória de Deus. A terra, as pedras, os arbustos, tudo aquilo, meus irmãos, que mais tarde Paulo ia dizer que toda a natureza criada geme aguardando a redenção. E eu, se pudesse, num exercício de imaginação, ouvir as pedras, as árvores, descendo aquela espiritualidade, tocando os rios, os mares, os peixes, os animais, e todos eles louvando ao Senhor, dizendo: a redenção chegou. O reino de Deus se inaugurou. Nós, que fomos criados, e um dia, depois de Deus fazer tudo, Ele expressou de forma sorridente, alegre: tudo isso que eu fiz é muito bom. E tudo isso que Deus fez foi afetado pelo pecado humano e geme, aguardando ser restaurado. Imagino ainda, meus irmãos, não apenas aquilo que Deus fez, mas também aquilo que a mão humana fez, que a gente chama de cultura. Não é difícil imaginar que Jesus Cristo possivelmente poderia estar com uma sandália ou uma espécie de calçado nos pés, que não foi feito por Deus diretamente, mas sim pela mão humana. Seria difícil imaginar que aquilo também foi tocado pelo poder de Deus? Seria difícil imaginar que as vestes de Jesus, tecidos, feito, com material humano, com a inteligência humana, roupas, com a criatividade humana, também foi afetado naquela visitação dos céus, pelo poder de Deus, tudo sendo tomado, meus irmãos. É a minha alegria de ver isso e de ver a aplicabilidade na vida da nossa comunidade e na vida de toda a humanidade, a partir da nossa comunidade, de todos aqueles que querem bem a Deus no espaço terrestre. É ver todo esse poder de Deus entrando na vida humana, em todos os espaços da vida humana, onde não há um lugar sequer que o poder de Deus não possa entrar e restaurar todas as coisas, a partir de nós, humanos, pecadores. Restauração do corpo, restauração da natureza, restauração da cultura. A nossa comunidade do Jardim Regina vive isso hoje. Ela tem procurado, a partir das suas atividades, não restringir a espiritualidade a um campo da vida, mas a todos os espaços aonde o poder de Deus pode alcançar. Hoje, meus irmãos, eu não gostaria de falar tanto desses espaços, mas uma vez entendido que o poder de Deus pode restaurar todas as coisas, e que isso, meus irmãos, faz parte da nossa devocionalidade e deve fazer, todos os espaços da vida humana, nós temos que entender, nós precisamos entender que o poder de Deus pode alcançar e que a transformação a partir do toque de Deus, a partir da presença de Deus, a partir da sua intervenção, todas as coisas podem ser e deverão ser restauradas. Como? De que maneira a gente pode identificar que, de fato, ali o poder de Deus chegou? De que maneira a gente pode entender que essa espiritualidade que a gente vê, que deve atingir todas as coisas, de que maneira a gente pode entender que ela é, de fato, uma espiritualidade que vem do trono da glória de Deus? Aqui, meus irmãos, a gente pode, todos nós, vivemos num mundo que, em qualquer esquina que você for, em qualquer espaço que você for, você vai ver e vai ouvir alguém falando, alguém mostrando,
algum tipo de forma de se chegar a Deus, por assim dizer. Alguma forma de ver a sua vida mudada a partir de um poder que é fora de si mesmo. E que se chama de Deus. Mas às vezes a gente, meus irmãos, justamente por ver tantas formas mais variadas, a gente fica confuso. Qual é, de fato, né, a forma mais apropriada? Ou qual é, colocando assim, a forma de espiritualidade, de devocionalidade, de vida religiosa cristã mais sadia que eu posso encontrar? Lendo estas palavras que Mateus registrou, me parece que uma coisa aqui é básico, meus irmãos, ou uma coisa é básica. Olhando para o próprio texto, a gente percebe que no momento em que Jesus Cristo é tomado por esse poder, uma voz ouviu-se ali. E essa voz começa pela seguinte expressão: este é. E essa voz, naturalmente, se refere a Jesus Cristo. Este é. Daí, meus irmãos, que esse texto já nos diz, essa passagem já nos aponta, que qualquer espiritualidade, qualquer devocionalidade, qualquer entendimento de uma vida religiosa que queira alcançar a Deus ou perceber a revelação máxima de Deus, tem que passar por este caminho, por Jesus Cristo. Se não passar por ele, é no mínimo diminuída essa verdadeira espiritualidade. Este é o meu filho amado. E a voz continua e diz o seguinte: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, ou em quem eu me comprazo, portanto, a ele ouvi. Meus irmãos, muito particularmente, eu tenho uma admiração por muitas irmãs e muitos irmãos que me foram exemplos e que ainda me são exemplos na fé. Eu tenho uma admiração muito grande pelo apóstolo São Paulo, um homem de uma tenacidade, de uma conversão explicitada na sua vida, atestada de como alguém que não tinha a menor dúvida de quem eu havia chamado. Diferentemente de Jonas, que a gente estudou há poucos dias aqui, ou do próprio Elias, né? Um depressivo. Paulo não demonstra, pelo menos nos seus escritos, nenhum arrependimento e nenhuma dúvida de quem o havia chamado e da missão que estava diante dele. E isso não apenas de mim, mas de muita gente pelo mundo afora, é digno de grande admiração e de grande exemplo de uma vida cristã. Não obstante, meus irmãos, não foi Paulo que morreu por mim na cruz do Calvário. Eu admiro o desprendimento de São Francisco de Assis, admiro o condoer dos outros de uma Madre Teresa de Calcutá, admiro a genialidade organizacional, sistemática de João Calvino, admiro a beleza poética e nódica de um Charles Wesley, admiro talvez a espiritualidade de uma Simone Weil, que talvez seja pouco conhecido de nós, brasileiros. Admiro até mesmo a simplicidade de um Papa Francisco. Admiro muitos irmãos e irmãs que vocês nunca ouviram falar o nome, mas que habitam na minha memória e na minha alma. Irmãos que poucos sabiam ler, irmãs que poucas sabiam ler, mas que por esse Brasil afora andavam a pé, de bicicleta, em lombo de burro, levando o Evangelho de Jesus, a redenção a muitas almas. Mas a minha espiritualidade
a minha devocionalidade, a busca de uma vida íntima com Deus, de uma verdadeira revelação de Deus a mim, e, portanto, uma revelação que pode restaurar todas as coisas, passa por apenas uma pessoa e, sobretudo, a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Se a minha espiritualidade não passa por Ele, pela vida dele, pela forma como Ele ensinou, pela forma como Ele viveu, pela forma como Ele ditou que eu deveria viver a minha vida, então essa espiritualidade é uma espiritualidade tacanha, ou digna de ser desconfiado se é uma verdadeira espiritualidade. Essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, meus irmãos. Não há a menor dúvida. Outra coisa, meus irmãos, que não é fácil. Todos nós aqui, uma vez entendido que Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada, que Jesus Cristo é o ícone a quem nós devemos seguir, Ele é o exemplo maior da nossa verdadeira vida cristã, algo está implicado nessa certeza de que o nosso caminho, muito possivelmente, não será um caminho diferente do caminho de Jesus Cristo de Nazaré. Hoje, meus irmãos, particularmente, e foi lembrado aqui pelo Gustavo, é o primeiro domingo da Quaresma. É aquele período em que a igreja, posteriormente, resolveu lembrar como o período dos 40 dias que precede a paixão, a prisão, julgamento, morte e posterior ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré. E, meus irmãos, esse período é justamente um período que nos lembra, e esse texto tem muito a ver com esse momento. O período, esse instante em que Jesus Cristo se transfigurou, esse momento em que ele tomou alguns dos seus discípulos e subiu ao monte para orar, foi justamente um tempo em que ele sabia que daí a alguns dias, ou se ele não sabia literalmente, como nós entendemos a palavra saber, no sentido de consciência plena, mas no sentido de que ele desconfiava justamente por perceber que o seu trabalho, a sua missão, iria de encontro, literalmente, aquilo que muitos pregavam como uma vida santa diante de Deus. E a esse ir de encontro, ele sabia que um dos riscos seria a sua morte. E não obstante, a saber tudo isso, ele não arredou pé da sua missão. Ao invés disso, ele subiu ao monte, foi se preparar com seus discípulos, ele foi recarregar as energias, ele foi preparar-se especificamente para aquela missão e ele disse: Senhor, eu vou até o fim. E nós, meus irmãos, devemos estar preparados, porque na nossa vida, o decidir seguir a Jesus Cristo, o decidir viver uma vida espiritual tal qual Jesus Cristo nos ensinou, também passa por aí o correr o risco de ter que entregar a própria vida em favor de muitos. E isso, meus irmãos, não necessariamente vem a significar uma morte literal em nome de Jesus, embora possa acontecer. Mas significa também, e não raro, aquilo que Davi já havia dito outras vezes, em outros tempos. Nós somos entregues à morte todo dia em nome de Jesus de Nazaré. O que isso significa, meus irmãos? Significa aquilo que nós lemos aqui na carta de Paulo aos Romanos, que nós somos afetados pelo pecado. A natureza que Deus criou em nós é para ser uma natureza santa. E essa natureza é corrompida pelo pecado. E a cada dia que a gente diz não ao pecado em nome de Jesus Cristo, nós morremos mais uma vez. Nós morremos para o pecado e vivemos para Deus. Porque Ele nos chamou para viver essa vida de renúncia. É o caminho da cruz. E, meus irmãos, por fim, uma vez mais,
a voz diz: a ele ouvi. Talvez seja uma expressão muito simples e que é possível até que a gente confunda. Meus irmãos, não são poucas as vozes no nosso Brasil e mais ainda perto de nós, na nossa cidade de São Paulo, que dizem estar falando em nome de Jesus. Mas, na verdade, como disse outras vezes João Batista e o próprio Jesus, o seu Deus é o seu próprio ventre. Ou seja, se preocupam com eles mesmos e com elas mesmas. Daí, eu quero voltar à minha fala inicial. Quando você for buscar os critérios para discernir a verdadeira vida espiritual, ou, numa palavra simples, qual o caminho a seguir, você pensa em algumas coisas. Esse caminho passa pela vida de Jesus? Esse caminho diz, ouça apenas a Jesus? Esse caminho passa pelo caminho da cruz? Esse caminho passa pelo Evangelho de Jesus? E aqui, quando eu falo do Evangelho, eu falo também deste Evangelho que ficou registrado, mas eu falo para um Evangelho além deste que ficou registrado e que dá testemunho desse aqui, ou melhor, que testemunha esse aqui. Eu falo das próprias boas novas encarnadas, da pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Meus irmãos, nós podemos ler, e isso é muito caro à nossa doutrina cristã. Nós temos a palavra de Deus escrita, nós temos os registros de muitos atos de Jesus, dos atos de Deus na história humana e mais particularmente na história de Israel, que testemunham do amor, do carinho de Deus por nós. Mas, meus irmãos, é fato, quando nós nos reunimos aqui, quando nós lemos esta palavra escrita, quando nós oramos a Deus, como Daniel orou aqui, quando nós cantamos aqui, uma palavra desce sobre nós, meus irmãos. O nosso espírito é tomado da verdadeira palavra, do verdadeiro verbo de Deus, daquele que transcende ao que é criado, daquele que é incriado, daquele que está à direita de Deus Pai. Ele nos toma, e isso não pode ser minimizado. Esse é o verdadeiro serviço de Deus. Um serviço que é feito por Deus, que é feito para Deus e que é feito por meio dele. Quando nós nos reunimos aqui, meus irmãos, há uma santidade muito particular neste lugar. Estes bancos são afetados porque Jesus está aqui. A nossa alma é afetada. O nosso corpo é afetado. Por extensão, a natureza, meus irmãos, será afetada. Como assim, pastor? De forma muito objetiva. Você não vai mais fazer mal à natureza que Deus disse, eis que é muito bom. Você vai cuidar dela. Você vai cuidar do seu corpo. Você vai cuidar da sua alma. Você vai cuidar da cultura, porque foi tudo afetado por Deus. Eu gostaria, meus irmãos, de fazer um apelo neste final. Nesse momento em que nós estamos buscando uma espiritualidade, por assim dizer, mais abrangente, que alcance uma totalidade maior da vida. Eu queria te lembrar que o que a nossa igreja tem feito aqui de programas como os pequenos grupos, como dividindo em áreas mais diversas de atuação, tudo isso nós temos pensado que o poder de Deus e que a restauração de Deus alcança justamente todos esses espaços da vida. Daí, quando você estiver no seu trabalho, pense que Deus está restaurando a vida por meio de você no seu trabalho. Quando você estiver levando
separando o seu reciclado na sua pia, numa hora, numa tarde qualquer, que ninguém está te olhando. Quando você estiver separando o lixo orgânico do lixo inorgânico, é o poder de Deus que está restaurando a humanidade criada. Quando você estiver numa esquina qualquer e que você for fechado por um carro que veio inadvertidamente, atabalhoadamente, e você tiver aquela vontade de dizer aquelas palavras doces, né? Para aquele motorista ou para aquela motorista, pare um pouquinho, tente se segurar. Eu digo tente porque às vezes você não consegue. A gente é humano, é possível que isso aconteça. Mas se não conseguir se segurar, traga de volta, estacione o carro, faça um momento de oração, de confissão de pecado ali. Talvez o tempo não dê, né? Mas ali mesmo em espírito, faça, Senhor, tenha misericórdia de mim. E lute para transformar as coisas. Dedique-se à transformação de todas as coisas. E isso passa pela igreja. A igreja não vai viver uma espiritualidade que apenas de anjos, não é? Não. Ou seja, eu estou querendo dizer com isso uma espiritualidade que a gente não consegue perceber, não consegue tocar, não consegue ver, não consegue sentir. Não, é uma espiritualidade que passa pela vida. Uma devocionalidade que passa pela vida como um todo. O que você come, o que você bebe, o que você veste, como você fala, como você se comporta, aonde você trabalha, como você anda, tudo isso passa pela vida com Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude nesse tempo de autoexame, nesse tempo de reflexão, nesse tempo de confissão, nesse tempo de busca de perdão, nesse tempo que precede a Páscoa de Jesus. Que Ele nos ajude a rever a nossa vida diante dEle, a nossa vida diante do mundo, a nossa vida diante da natureza criada e a nossa vida entre nós, irmãos e irmãs. Que Deus nos abençoe. Amém.